dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão? Espero que sim, tá? Hoje nós iremos falar um pouco mais, né? Um pouco mais sobre o gênero textual teatro. Lembram que esse foi o gênero que nós começamos a estudar em março, mas aí houve aquela parada, né? Então, não deu certo. Mas nós vamos continuar, tá bom? Gente, o teatro, o texto teatral ou dramático, né? São aqueles produzidos para serem representados, ou seja, encenados. Eu acho que todo mundo aqui já chegou a assistir uma peça teatral, né? Muito legal, muito massa mesmo. Vocês têm um professor perfeito, um professor maravilhoso, que é o professor de artes, né? Que ele vê muito essa parte de teatro com vocês, tenho certeza, né? Vocês, inclusive, já chegaram até a fazer alguma representação, né? Então, e pode ser escritos em poesia ou prosa. São peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Lembrem-se, tá? Gênero, narração. O texto teatral, ele apresenta enredo, apresenta personagens, apresenta tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Ou seja, esses atos, gente, a gente pode chamar apenas. Por exemplo, a mudança de cenários de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares, ou seja, particulares. O que é uma coisa peculiar? É uma coisa bem particular, bem singular. E se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída. Ou seja, qual é a diferença do gênero texto teatral para outros gêneros, né? O texto narrativo, cardápio, que também é um gênero textual, bula de remédio, que também é gênero textual. Ou seja, a grande diferença é a encenação, né? É a interpretação corporal, onde você se apresenta em cena ao vivo ali para todo mundo ver. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagens, rubricas de interpretação de movimento. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fator que o difere, ou seja, diferencia dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia inteiro. Imaginei, hein? Esperando uma peça teatral durante um dia inteiro para poder assistir. Eita! Características do texto teatral. O texto teatral, primeiramente, ele é encenado, né? Ele é ali com os personagens em cena, dialogando. Ele é do gênero narrativo, narração. Diálogo entre os personagens. Discurso direto. Atores, plateia e palco. Cenário, figurino e sonoplastia. Gente, vocês sabem o que é a sonoplastia? Muita gente não sabe. A sonoplastia são as músicas, são os barulhos, são as onomatopeias que existem no teatro, né? Linguagem corporal e ausência de narrador. Ou seja, nesse tipo de gênero, não existe o narrador, né? Existe os personagens. Eles falam, eles interpretam, eles estão protagonizando toda a história.
A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Observe que, em grande parte, a linguagem teatral é dialógica, ou seja, sempre que a gente falar em linguagem teatral, em peça teatral, sempre a palavra-chave vai ser o quê? Diálogo. No entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamado de monólogo. Gente, mono. Muitas vezes você não sabe, a gente não sabe o significado de uma palavra. Então a gente para e analisa pela formação que essa palavra tem. Monólogo, mono, um. Logo, no caso, logo vem de diálogo, né? Monólogo. Uma pessoa falando, uma pessoa só interpretando. Donde expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando. É muito legal essa forma, né? Esse monólogo aí. Elementos da linguagem teatral. Os principais elementos que constituem os textos teatrais são tempo, espaço e personagens. O tempo aí é o tempo real, né? É o tempo onde tudo está acontecendo. O espaço é o espaço da cena, o espaço cênico, aonde a história está sendo desenrolada. E os personagens são os protagonistas, né? São as pessoas principais, os secundários e os figurantes. Estrutura dos textos teatrais. Os textos, eles são constituídos por dois textos, os textos teatrais. O texto principal, né, que é a fala dos personagens, e o texto secundário, que é o cenário, é o figurino, as rubricas. Quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução ou apresentação, complicação. Essa complicação, gente, é um... Como eu posso explicar melhor para vocês? Essa complicação é aquela parte onde você tem um problema. Pronto, beleza? Um problema a ser resolvido. O clímax é o momento de maior tensão da trama. Ou seja, do drama aqui, né? É aquele momento que você fica assim, tenso. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E o desfecho é o desenlace da ação dramática, né? Lembrando que o conto, né, o gênero textual conto, ele é muito parecido, a estrutura dele é muito parecida com essa aqui, né? Tem introdução, tem desenvolvimento, tem a complicação, né, que é o conflito, tem o clímax, tem o desfecho. Então, o gênero textual conto também possui praticamente a mesma estrutura dos textos teatrais. Os gêneros teatrais, os gêneros mais conhecidos são a tragédia, a comédia e a união dos dois, tragicomédia. Aqui eu coloquei para vocês, só para exemplificar um pouquinho, tá? Cena 1, né? Tem o palco menor. No caso aqui, eu peguei só um trechinho. Tem cena, mostra ângulo de um dormitório de colégio. Glória e Tereza estão rindo muito, como se brincassem de esconde-esconde. Ambas em finíssimas camisolas, muito transparentes. São meninas que aparentam 15 anos. Há entre as duas um ambiente de sonho. Quando a música termina, Tereza fala. Pronto. Aqui é como se houvesse um narrador, mas não é. Aqui ele simplesmente só está falando aonde a cena está acontecendo. Aí tem a fala da Tereza e tem a fala da Glória, né? Você jura, juro, por Deus, claro. Tá ok? Então, assim, quando a peça teatral ela é escrita, tem todo esse cuidado de se escrever, de se detalhar aonde que está sendo realizada a cena 1, a cena 2, a cena 3,
que é para ficar uma coisa bem explicitada, tá? Aqui no livro de vocês, livro, gente, de português. Deixa eu pegar aqui. Livro de português. Português, tá? Livro de português, página 41. Vocês vão ter, inclusive, eu creio que eu já fiz, nós já havíamos feito essa leitura, mas não tem problema. Como continua o gênero textual, que é peça teatral, não tem problema a gente rever, tá bom? Então, o texto a seguir é um trecho da peça teatral Fulaninha e Dona Coisa, escrita pela atriz Noemi Marinho. Nessa peça, Noemi coloca em cena duas figuras radicalmente opostas. Dona Coisa, uma mulher independente e solteira que adora conversar ao telefone, e Fulaninha, uma jovem empregada analfabeta que tem medo de telefone e mente à toa. Nesse trecho da peça, Fulaninha recebe um técnico da Telesp, hoje Telefônica, que Dona Coisa solicitou para consertar o telefone. O problema é que a patroa orientou a empregada a receber estranhos somente com a apresentação de documentos. Enfim, né? Leiam, vocês vão ler essa peça aqui, tá certo? Esse texto, página 41 e 42, e vão fazer essas atividades aqui. No final da aula, no final do vídeo, eu passo a agenda direitinho para vocês, tá ok? Mas é legal, gente, é muito show a peça teatral. Eu, assim, tenho um profundo respeito a quem escreve as peças teatrais, a quem faz, né? Professor aí, nosso professor de artes aí, né? Porque realmente... E dá trabalho, viu? Dá trabalho. Meus amores, no livrinho de vocês, nós também temos aqui... Deixa me ver qual a página para eu falar direitinho para vocês aqui. Na página 52. Página 52 do livro de português, nós temos palavras homônimas. Professora, o que é palavra homônima? O que diabo é isso? É tão legal, gente. Eu gosto dessa aqui, eu gosto. Existem os homônimos e os parônimos, né? Mas vamos falar só dos homônimos, tá bom? Depois eu mostro os parônimos para vocês. Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Nós temos também as palavras... dentro do contexto dos homônimos, nós temos as palavras homófonas, e homógrafas e homófonas, certo? Homógrafas e homófonas. Às vezes eu me confundo também nisso aí. Mas homógrafas é em relação à grafia. E a homófonas é em relação ao som, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês já terem assim um norte do que a gente está falando, que é muito fácil. Acento. Nós temos dois tipos de acento. O acento escrito com a letra C e o acento escrito com dois S's, certo? Ou seja, a grafia mudou. E com certeza o significado da palavra, né? Acento é um sinal gráfico, acento com C. E acento com dois S's é o local onde se senta. Muita gente confunde, né? A gente vai fazer um treino ortográfico, alguma coisa assim. Aí a gente fala a palavra acento. Aí o aluno fica. É com C ou é com dois S? É com dois S ou é com C? Dependendo do contexto em que a palavra vai ser inserida, né? É com C ou com dois S. A palavra acerto. Acerto com S. O ato de acertar. E acerto com dois S's é uma afirmação. Apressar é ajustar o preço de alguma coisa. Apressar com dois S's é tornar rápido, ligeiro. Bucho.
Bucho com CH é o nosso estômago. E bucho com X é arbusto, ou seja, árvores frondosas, né? Caçar é perseguir animais, caçar com cedilha. Já caçar com dois S é tornar sem efeito. Eu não sei se vocês já viram, na política tem muito isso, né? Caçar o mandato de juiz, caçar o mandato do vereador, né? Tem muito isso. Cegar. Cegar com C é deixar cego. Cego. E cegar com S é cortar, ceifar, tirar, né? Cela com C é um quarto pequeno. Cela com S é a forma do verbo selar, ou seja, é o arreio. Tio, o que é esse arreio? Arreio, gente, é aquele equipamentozinho que coloca no cavalo, né? Que é para você montar, tá? E cela, essa cela aqui com C, a gente usa para se referir à cadeia, a xadrez, né? A prisão. Censo. Censo com S, recenseamento. E censo com S, desculpa, gente. Censo com C, recenseamento. Censo com S é o entendimento, juízo. Tenha bom senso, né? Tenha um bom entendimento, tenha juízo. Séptico, descrente, que não crê em nada, né? E séptico com S, que causa infecção. Já ouviu falar em asepsia? Serração. Serração com C, nevoeiro. E serração com S, ato de serrar, cortar, tá? Cervo, com C, é um animal viado. O cervo, com S, no caso, dependendo do contexto, né? Essa palavra, você não vai dizer servo, você vai dizer servo. Ou seja, servo aí é o criado, né? É o criado. Continuando. Então, gente, chá, né? Chá com CH, e esse chá com CH é bebida. Já o chá com X é o antigo soberano do Irã. Cheque com CH é uma ordem de pagamento, né? Já o cheque com X é o checkmate do xadrez. Sírio é uma vela. Sírio Pascal, por exemplo, né? E Sírio com S é natural da Síria. Cito, com C, forma do verbo citar, ou seja, citar, citação, falar algo, né? Citar algo. Cito vem de situado. Estão vendo aí como é legal? Eu gosto muito desse conteúdo da gramática do português, porque além da gente ter que saber do contexto geral, a gente tem que saber também a escrita correta, claro, né? Mesmo porque, na maioria das vezes, as palavras elas podem até ter um som parecido, mas o significado vai ser diferente conforme o próprio contexto, né? Para a gente fixar um pouquinho aqui, vamos ver aqui, inclusive eu já deixei as respostas, né? Aqui, mas é só para a gente fixar mesmo, tá? Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. Letra A. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu ou parará no adversário. Aí, a gente sabe que é cheque, né? Esse cheque seria com CH ou seria com X? Claro e evidentemente que é com X, porque com o cheque com CH é uma forma de pagamento, né? Talãozinho de cheque, lembram? Na letra B, o visitante pôs a parará no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem. Olha só, cela com C, cela com S. Claro que aqui vai caber a cela com S. Cela com S é aquela estrutura, né, que eu falei para vocês há pouco tempo, que coloca no cavalo arreio, coloca no cavalo para a pessoa poder montar. Já a cela com C
é o quarto pequeno, que a gente usa mais para se referir à prisão, né? Na letra C, na letra C, no presídio, olha só agora aqui a diferença, tá? No presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela. Agora sim, cela com C, porque está se referindo a um quarto pequeno, né? Um ambiente pequeno. Na letra D, o filme aqui assistir pertence à seção das 10. Beleza? Essa seção aqui, gente, essa seção aqui é com 2 S, tá bom? Seção com cedilha é aquela seção de supermercado, né? Que tem aquela seção de laticínios, seção de frios, seção de padaria e tal. Ok, deu para entender um pouquinho aí? Vou passar mais atividades para vocês, tá certo? Olha, gente, muita gente está perguntando para mim se é para copiar essas atividades que eu falo para vocês. Não, não precisa, não precisa copiar. Essas atividades aqui é só para a gente fixar mais um pouquinho, tá bom? Então não precisa. Aqui eu já respondi com vocês. Então não precisa vocês copiarem no caderno. Agora nós temos a nossa agenda, né? Vocês vão fazer a atividade de casa das páginas 42, 43, 47, 48, 50, 51 e 53. Tá bom? Vocês vão fazer essa atividade, inclusive já tá lá na bio, né? Lá do Instagram. Tá lá, vocês podem acessar a agenda da semana. Então, vocês, se tiverem atentado, já iam praticamente saber qual era a aula de hoje, né? Então, façam essas atividades. Vocês podem fazer da seguinte forma: façam a atividade, mandem para mim, certo? Vou fazer a correção. Mas eu também vou marcar live com vocês, para a gente estar pessoalmente e virtualmente ao mesmo tempo, né? Nós vamos nos ver e dá para a gente fazer alguma correção, né? Alguma dúvida que tenha ficado, nós vamos sanar nessas lives, tá bom? Inclusive, eu até já deixei aí no Zoom, né? Gente, a live acontece da seguinte forma, vou repetir. É para você entrar somente na hora da live, certo? Antes, não vai ter ninguém na sala. Não vai ter ninguém lá na plataforma Zoom. Porque você vai me mandar o convite, eu vou te aceitar, vou te adicionar para a gente ficar conversando. Tá certo? Antes da live começar, eu vou lá no grupo e vou avisar, gente, tá aqui o link, eu vou repassar o link novamente para vocês, tá bom? Que é para deixar tudo direitinho, para não ter problema. Às vezes a gente tem problema com a internet, gente. Olha só, são várias pessoas do mundo todo, né? Praticamente todo mundo em confinamento, todo mundo em casa e todo mundo usando a internet. Ou seja, às vezes causa uma pane no sistema e fica lento ou cai. Isso pode acontecer, tá certo? As máquinas não são perfeitas, a tecnologia não é perfeita, né? Então, vamos ter um pouquinho de paciência se isso acontecer, certo? E eu vou sempre passando para vocês, na mesma hora, o link e vou relembrando vocês para as nossas aulas, tá? Eu gostaria que todo mundo do 8º ano acessasse a plataforma Zoom quando eu pedisse. Da última vez, poucos acessaram, né? Então, quem puder, certo? Eu entendo a situação de cada um. Quem puder, acesse quando eu pedir, certo? E quem não puder, vai me mandando pelo WhatsApp as atividades, tá ok? Eu preciso ter esse feedback com vocês. Eu preciso saber como é que tá a matéria, se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso explicar de uma forma que vocês melhorem o melhor entendimento de vocês. Então eu preciso saber, tá certo? E façam as atividades. Atividades de fixação, a gente só aprende praticando. Tá bom, meus amores?
Tenha uma boa semana. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!